Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao Voo 828 e eu vou pedir pra todo mundo apertar o cinto porque essa história tá ficando confusa demais, mas finalmente parece que estamos chegando em algum lugar. Respostas estão a caminho e eu não vejo a hora de assistir o próximo episódio pra ver se as minhas teorias vão se concretizar. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os episódios 5 e 6 da série Manifest. Nós estamos analisando a segunda temporada, episódio por episódio. Então, se você é novo por aqui e adora a série, já se inscreve no canal para você poder receber um chamado quando o próximo vídeo estiver no ar. E não esqueça de deixar o seu joinha porque ajuda bastante. Se vamos conversar então sobre os episódios 5 e 6, é óbvio que teremos spoilers. Gente, eu vou pedir uma licença poética para teorizar em cima desses dois episódios, para jogar aqui no colo de vocês as teorias que eu tenho a respeito do que vai acontecer a seguir. Porém, eu posso estar completamente errada, posso estar surtando, mas é isso que temos para hoje. Algo inédito aconteceu porque nos episódios 5 e 6 nós não tivemos grandes notícias a respeito do Vance, não tivemos nem mesmo uma grande participação do Cal e muito menos tivemos o nome da Major sequer citado. Eu acho que o nome dela foi citado uma ou duas vezes, talvez. Alguém deve ter mencionado a Major, mais para poder falar sobre a Sanvi do que necessariamente porque estão preocupados com a Major. Isso está acontecendo porque algo que eu já havia previsto lá no meu vídeo sobre o episódio 3 está acontecendo aqui nesse momento, que é o ataque dos haters, daquelas pessoas que odeiam os passageiros do Voo 828. Se você acompanha o canal e assistiu o meu vídeo falando sobre o episódio 3, vocês lembram que eu mencionei esse grupo de haters, porque foi um grupo muito presente na primeira temporada, o Ben teve problema com essa galera, e aqui nessa segunda temporada, até então, eles não tinham ganhado um grande espaço. Parecia que não era realmente uma grande ameaça. Só que tudo mudou quando a gente teve a introdução do personagem Simon, junto com a personagem Erica. Não sei se vocês se recordam, mas foi aquela personagem que falou pra Grace que gostaria que ela perdesse o bebê. Esses dois personagens, eu já havia cantado a bola que eles pertenciam a um grupo de odiadores dos passageiros do Voo 828. Eu não acredito que esse grupo está ligado com a Major, eu acho que é uma facção à parte, digamos assim, mas é um grupo que vem representando um grande perigo para esses passageiros. E agora eu acredito que finalmente nós teremos a resposta para o que significa o chamado Salve os Passageiros. Nós estamos vendo esse chamado acontecendo há muito tempo. O Cal já recebeu esse chamado, a Micaela já recebeu esse chamado, o Ben já recebeu, salve os passageiros. Mas o que isso realmente significa? Até então, o Ben estava acreditando que esse chamado representava um salve essa galera de morrer na data limite. Ele já está pensando daqui 5 anos, quando ele deveria estar pensando no agora. E parece que finalmente as peças estão se encaixando para que esse chamado ganhe um sentido, para que o maior chamado dessa história até então realmente tenha algum sentido dentro dessa história. Nos episódios 5 e 6, nós tivemos dois ataques importantíssimos que aconteceram por parte desses odiadores dos passageiros do Voo 828. O primeiro ataque foi a igreja do Adrian, que algumas pessoas entraram ali dentro da igreja, destruíram tudo, picharam tudo, e a Olive estava ali naquele momento, isso é super importante, ela estava na igreja naquele momento, junto com o outro cara, não me recordo o nome dele agora, mas foi o cara que apanhou pra caramba. E ela pôde identificar então o rosto das pessoas que estavam ali naquele momento, o que ajudou bastante a Micaela, mas ela não teve grande sucesso com isso, a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E paralelo a esse ataque, nós tivemos um outro ataque acontecendo, que foi com a Grace e o Cal. Um carro azul encontrou o carro dela na estrada, jogou ela pra fora da estrada, causou um acidente, ela quase teve problemas com o bebê por conta desse acidente, e logo o Ben começa a suspeitar que não foi algo por acaso, assim, não foi realmente um acidente, foi algo provocado. Então ele pediu ali algumas informações da polícia, né, pediu pra Micaela puxar alguns arquivos para ele poder identificar quando é que os passageiros do Voo 828 já foram eventualmente atacados por alguém de forma aparentemente aleatória. Então ele conseguiu puxar um monte de informação e ele viu que esse grupo é super coordenado e eles estão atacando vários passageiros do Voo 828 em diversos lugares diferentes, meio que pra enganar a polícia mesmo, pra polícia, tipo assim, pensar que não é nada muito importante. E a Micaela vem gritando que isso é algo extremamente importante, porque vai chegar um momento em que as pessoas vão começar a morrer devido a esses ataques. Porém, eu não sei por que cargas d'água
A nova chefe da Micaela simplesmente parece que odeia ela, parece que não gosta nem mesmo dos passageiros do voo 828. Ela tem um problema pessoal ali com a Micaela, já tá ficando claro isso. E ela não vem ajudando a Micaela a resolver essa situação, ela não vem acreditando que os avisos que a Mick vem dando pra ela realmente vão concretizar, até o momento em que tudo realmente venha por água abaixo. E a Micaela teve uma chance importantíssima, porque como eu falei, a Olive conseguiu identificar um dos caras que estava lá no ataque da igreja do Adrian, ela conseguiu identificar, a Micaela conseguiu encontrar onde era o esconderijo dessa galera, onde esse grupo estava se reunindo para poder programar os próximos ataques. Ela foi até esse lugar, mas até então todos já tinham sumido dali, porque alguém tinha vazado essa informação. Supostamente esse alguém é o Jared, porque ele vem se mostrando infiltrado no meio desse grupo. Porém, eu ainda estou em dúvida se ele realmente está com esse grupo porque ele realmente quer vingança, porque ele não acredita que a Micaela é a pessoa realmente que ele conhecia. Não sei se ele tá pirando, sabe? Não sei se ele realmente tá com raiva da Micaela e quer vingança contra ela, ou se ele simplesmente tá fazendo o dever dele, tá se infiltrando ali pra ele poder ajudar a Micaela no futuro e quem sabe assim provar pra ela que ele é um cara legal e que ele quer estar ao lado dela, enfim, toda aquela história, porque a gente sabe o quanto ele é apaixonado pela Micaela e a gente sabe o quanto o término dos dois foi ruim pra ele. O problema é que eu não sei até que ponto existe essa divisão. Porque quando a Micaela fala que um passageiro do voo 828X foi atacado, ele não demonstra nenhuma reação, pra ele tá tudo bem. Quando ela fala que aconteceu algo com ela ou com a família dela, é que ele realmente parece preocupado. Quando ele ficou sabendo que a Grace tinha sido atacada, ele pareceu genuinamente preocupado. Porém, logo depois, ele tava novamente ajudando essa galera a cometer outras atrocidades. Então eu não sei realmente se o Jared, ele tá com esse grupo ou se ele simplesmente tá se infiltrando pra poder descobrir um pouco mais e poder pegar todo mundo no fim dessa história. Uma coisa importante aqui: de acordo com a promo do próximo episódio, nós teremos esse chamado dos passageiros resolvido. Ok que pode ser simplesmente, sei lá, sensacionalismo, pra gente poder ficar empolgado com o próximo episódio, mas pode ser que não aconteça nada disso. Mas aparentemente nós teremos uma grande resolução acontecendo no próximo episódio. E no final do sexto episódio, nós vimos um chamado que foi extremamente interessante. Nós vimos que a Sanvi, o Ben e a Micaela estavam dentro de um avião em ruínas, que poderia ser o voo 828, só que o Ben percebe que as pessoas que estão dentro daquele avião não necessariamente eram passageiros do voo 828. Alguns eram, outros não eram. Isso significa que pessoas inocentes, que não tem nada a ver com essa história, estavam ali no momento daquele acidente. Do lado de fora, nós temos o Adrian observando tudo isso, ou seja, o Adrian fez parte desse chamado, mas ele não parecia estar conectado, ele não parecia realmente estar entendendo o que estava acontecendo, ele estava olhando de fora. E aí, comparando esse chamado com as informações que nós tivemos nesse episódio a respeito dos haters, mais a promo do próximo episódio, eu fiquei um pouco confusa. O meu primeiro pensamento com relação a esse chamado era que o Adrian poderia estar pensando em fazer algum experimento por conta própria, colocando várias pessoas aleatórias no avião e vendo se realmente funciona. Sei lá, os fiéis da igreja dele muito provavelmente entrariam no avião se ele pedisse para entrar, se fosse para fazer um milagre. Aquelas pessoas acreditam nele o suficiente para poder fazer isso. Mas na promo do próximo episódio, o que a gente vê é que aparentemente há um ataque dentro de uma boate, que parece ser uma boate, poderia muito bem ser a igreja do Adrian acontecendo em algum lugar, poderia ser uma reunião, mas acontece dentro de algum lugar onde as pessoas estão reunidas. A Sanvi parece que está presente, o Ben parece que está presente, e existe um foco muito claro em uma garrafa de champanhe. E essa mesma garrafa, aparentemente, nós vimos dentro do avião caído no chamado que os quatro receberam. A gente já viu até agora que não necessariamente um chamado que acontece dentro do avião realmente tem que ser solucionado dentro do avião. A gente viu isso com o garotinho. Então, não necessariamente o próximo chamado tem a ver com o avião caindo. Pode ser simplesmente representando que alguma coisa muito errada vai acontecer e várias pessoas vão morrer, incluindo passageiros do voo 828. E se a gente tem um grupo de pessoas que odeiam os passageiros do voo 828, que estão organizando alguma coisa, porque no final do sexto episódio a gente viu que o Jared estava monitorando os passos ali da Micaela, estava acompanhando os passos da Micaela, inclusive se oferecendo para ajudar ela com os chamados, quando na verdade ele não estava interessado em ajudar ela, ele estava interessado em passar informações úteis para a galera que tá bolando alguma coisa. Essa galera tá bolando um ataque muito grande e obviamente tudo isso vai estar conectado. Além disso tudo, um novo chamado muito interessante pipocou pra gente, que foi através do Ben,
salve ela. O Ben até o momento tá achando que esse chamado tem ligação com a filha dele, a bebezinha, porque a gente descobriu que a Grace está esperando uma menina. Só que mais pro fim do episódio fica um pouco claro que esse chamado tá ligado diretamente a Olive. Aparentemente ele tem que salvar a Olive. E se ele tem que salvar a Olive, muito provavelmente está relacionado com a igreja do Adrian. O Ben ele já vem falando que o Adrian, querendo ou não, tá sendo uma ameaça para todos os passageiros. Porque o Adrian vem colocando os passageiros do voo 828 num pedestal como se eles fossem anjos, como se eles fossem alguém escolhido por Deus para poder retornar, pessoas de milagres. E isso causa medo nas pessoas, causa raiva em outras pessoas. Então esse posicionamento do Adrian vem despertando ódio de muita gente e isso vai reverberar para todos os passageiros do voo 828. Então eu acredito que ver o Adrian olhando de fora esse ataque que estava acontecendo, o acidente do avião que a gente viu no chamado, significa que ele é corresponsável com o que está acontecendo. E se ele tem ligação com o que está acontecendo, isso coloca a vida da Olive em risco, porque ela confia no Adrian. Então eu não sei até que ponto tudo isso está conectado, mas eu acredito que a Olive pode estar em risco. E por falar na Olive, ela foi super importante nesse último episódio, porque ela teve uma grande participação em descobrir o significado daquela carta de tarô. E ela, junto com o TJ, fez uma descoberta super importante que eles não são os primeiros a viverem essa experiência milagrosa do voo 828. Outra pessoa já sumiu no passado, ficou muito tempo desaparecido, voltou como se nada tivesse acontecido e voltou falando que estava ouvindo chamados. Tem toda uma história por trás disso, eu fiquei procurando aquela page do Wikipedia achando que realmente existia, fui enganada. Mas outra coisa muito interessante também aconteceu depois disso. Eu não sei se tem alguma relação com a história, tá, gente? Aqui pode ser só pirada minha, mas eu achei que meio que combinou com o momento, meio que combinou com a proposta da série, então eu resolvi dar uma investigada. Depois que eles descobrem realmente pra que funciona aquela carta, qual a história dela, a Olive e o TJ estão sozinhos. Ela pega e tira 3 cartas pro TJ e começa a fazer uma leitura de tarô pra ele, obviamente no meio da brincadeira. Porém eu achei super interessante as 3 cartas que ela tirou aqui, eu quero compartilhar com vocês. Agora, eu não sou nenhuma especialista em tarô, ok? Fique claro isso. Dei um Google, fiz uma busca rápida, por cima mesmo, pra ver um significado que, sei lá, pudesse fazer sentido dentro dessa história e realmente fez. Então acompanha comigo. A primeira carta é um louco. E o louco, ele simboliza a descoberta de um mundo novo, ou seja, o fim de um ciclo. Lembra que eu falei pra vocês que parece que finalmente nós vamos ter o principal chamado de manifesto sendo solucionado? Pode ser esse o fim de um ciclo, ou pode ser simplesmente o fim de um ciclo na vida da Olive ou na vida do TJ, porque eles estão prestes a realmente começar algo novo, que é esse relacionamento dos dois. A segunda carta que ela tira é o mundo, que também tem uma leitura super interessante. Ela indica que você pode obter o que você deseja, porque você tem ali um respaldo divino, uma proteção divina, porém você só tem esse desejo realmente só vai funcionar se você o respeitar, ou seja, se você respeitar esse lado divino da coisa. E é basicamente como o chamado funciona, né? O chamado ele vem pra você, você pode usufruir dele, você pode tirar um bom proveito, fazer algo de bom com isso, porém você tem que respeitá-lo. Quando você não respeita, a gente já viu o que acontece. Por fim, nós temos a Imperatriz, e a Imperatriz ela indica recompensa pelos seus esforços. Porém, a Imperatriz ela é uma carta extremamente feminina. Tirada para o TJ pode ser dentro de um contexto que o relacionamento dele com a Olive é algo positivo. No entanto, eu fico me perguntando como que o Ben vai encarar o relacionamento dos dois e o que pode realmente representar o relacionamento dos dois. É fofinho, é bonitinho, o TJ parece ser um cara legal. Porém, de novo, nós temos um chamado pro Ben a respeito de salve ela. Salve ela quem? Salve ela Olive? De quem? Do Adrian? Da igreja? Da conexão que ela tem com a igreja do Adrian? Ou simplesmente desse relacionamento que tá nascendo agora? Será que o relacionamento dos dois representa algum tipo de risco? Pulando disso tudo para outro personagem que é mega interessante, nós tivemos o Zeke e conhecemos um pouquinho do passado dele através da Courtney, que é a esposa dele. Os dois tiveram um relacionamento no passado, quando o Zeke ainda era viciado em drogas, ainda tinha problemas com vício, e os dois tiveram um relacionamento extremamente turbulento. Ele seguiu em frente porque ele ficou um ano numa caverna, mesmo que pra ele pareçam alguns dias, porém ela não seguiu em frente, ela ainda tem problemas com as drogas, ela vem ainda se metendo com pessoas problemáticas, e a Courtney, ela parece ser uma mulher que quer mudar, mas eu não sei se eu acredito nisso.
nisso, porque a gente viu que ela passou uma informação a respeito do Zeke, onde o Zeke normalmente guarda as pílulas pro caso dele ter uma recaída, e eu achei que essa informação veio num momento muito aleatório assim pra Micaela. Então, pra mim, parece que a Courtney tá simplesmente tentando fazer a Micaela se virar contra o Zeke, pro Zeke poder realmente sofrer uma decepção amorosa, voltar a se meter com drogas pra poder voltar pra ela. Não sei se eu tô pirando, não sei se ela realmente tem interesse no Zeke, porque eu não acredito que o Zeke ia fazer isso com a Micaela, mas até então a gente pode ter se enganado com ele, né? Porém, a Micaela já descobriu e eu acho que ela tá com essa incógnita também. Eu acho que ela tá se perguntando se realmente ela deve confrontar o Zeke por conta disso ou se ela deve esquecer, porque muito provavelmente pode ter sido simplesmente a Courtney tentando separar os dois. Quero ouvir sua opinião. O que vocês acham? Vocês acreditam no Zeke? Vocês não acreditam? Sobre o Jared, vocês acreditam que ele realmente está infiltrado no meio dos haters para poder ajudar a Micaela ou ele realmente está fazendo parte dessa gangue? Eu acho que o mais importante disso tudo até agora é saber que isso já aconteceu antes. Que os passageiros do Voo 828 não são um experimento do governo. Ou se são, é algo muito bem estudado, porque algo já aconteceu há muitos anos atrás com um cara muito aleatório. Existe uma teoria que diz que, na verdade, o que aconteceu foi uma troca de dimensão, que essa galera que a gente tá vendo nessa dimensão, na verdade, pertence a outra, e por isso parece que tá tudo fora de ordem, parece que passaram 5 anos, parece que as pessoas não se entendem. Parece que são pessoas diferentes, como o Jared mesmo disse a respeito da Micaela. Eu não sei, eu gosto dessa teoria, mas eu gostaria de ter uma base um pouco mais profunda, um entendimento um pouco mais profundo, para ver como que isso poderia funcionar. Obviamente eu quero saber os seus pensamentos a respeito, deixa aqui nos comentários o que você tá achando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau!